Oi, eu sou a Neca Setúbal. Eu sou a Sueli Carneiro. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Escute as Mais Velhas, o podcast da Fundação Tite Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A cada semana, a gente conhece mais da trajetória de mulheres fundamentais para a construção do país em que vivemos hoje. Neste episódio, a gente conversa com a socióloga e especialista em educação infantil, Maria Malta Campos. A Maria Malta foi uma das principais representantes na luta pelas creches públicas, um direito importantíssimo para as mulheres. A gente quer começar sabendo assim, quem é Maria Malta Campos? Nossa! Bom, eu nasci em 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial. Para vocês verem como eu sou antiga. E sempre estudei em escola particular e fiz a faculdade Sede Sapiense, que também na época, né, já fazia parte da PUC, mas ainda tinha uma independência. Era a continuação da escola de freiras que eu tinha estudado. Eu entrei no curso de pedagogia mesmo meio porque eu não sabia muito bem o que fazer, né? Tinha feito o científico, na época era o científico clássico, porque eu não gostava de latim, era o único motivo que eu tinha feito científico. E depois entrei na pedagogia. Eu me formei com o meu primeiro filho no colo, né? Tive 3 filhos, homens, e o terceiro filho nasceu em 1965. Então, assim, até 70, o trabalho que eu tive, assim, mais formal, foi trabalhar no ginásio pluricurricular experimental. E ali, a experiência que, na época, era inovadora, é que tinha educação sexual. Nossa! No ginásio. Para vocês verem como a gente retrocedeu. E a gente, então, viveu aquela época do ato institucional número 5, que tinha muita perseguição, ficava um carro do DOPS na porta de entrada, os professores que estavam com medo, a gente botava para sair na rua de trás. Então, era esse clima, né? E aí, quando foi em 69 para 70, fechou. E coincidiu também que nessa fase, não estava registrada na faculdade, mas eu fazia os cursos como ouvinte, na faculdade de filosofia da USP, ali na Rua Maria Antônia, né? Então, quando teve aquela confusão lá, que foi uma verdadeira batalha campal, né? Foi depois, inclusive, que teve toda uma ocupação da Maria Antônia. Era uma situação, assim, muito desanimadora, né? Principalmente para quem trabalhava na área de educação e estava fazendo curso de sociologia, assim, como ouvinte. Aí eu e meu marido resolvemos que estava na hora de passar um tempo fora. E ele conseguiu uma bolsa da FAPESP e foi fazer o curso de City Planning, né, urbanismo, na Universidade de Berkeley. E aí meus 3 meninos, né, que na época tinham entre 5 e 9 anos, e passamos 2 anos lá, de 70 a 72. E foi lá que eu conheci a Branca. Conta essa história pra gente, que a Branca contou essa história. Não, foi assim, a Branca estava estudando lá, ela estava fazendo o curso de História. E o marido dela, que era amigo do meu marido, eles eram colegas no mesmo curso. Na época eu não conhecia, porque eu estava convivendo mais com quem estava lá como esposa, né? Com criança e tal. E ela estava fazendo um grupo com essas esposas, lendo os artigos da revista Cláudia, da Carmen da Silva, que era o que elas conseguiam ler, porque era em português, eram textos curtos e eram ótimos, né, para aquele público.
ficamos amigas, né? Com as crianças da mesma idade também. Quando meu pai morreu, tive que vir aqui para o Brasil rapidamente. A Branca chamava os meninos para comer arroz e feijão no apartamento dela. Então, esse tipo de convivência, né? E aí, ela também estava interessada nessa história de feminismo. Nessas alturas do campeonato, a gente também tinha um outro grupo, que a gente lia coisas mais, digamos, aprofundadas um pouco, né? Aquela literatura que tinha na época, né? Mas aprofundadas sobre o quê? Autoras sobre feminismo. Claro que a Simone de Beauvoir todo mundo já tinha lido, mas eram aquelas autoras americanas, tinha revista já naquela época, aquela MS, né? Sim. E outras, enfim. Quando a gente voltou aqui para o Brasil, foi até a Sinira, conversamos e tal, e ela falou, eu tenho umas amigas que tem um grupo aqui que está se reunindo e tal. Eu falei, eu me interesso, né? E eram todas ligadas à USP, algumas professoras da USP, outras. E a Branca voltou depois para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ela montou logo um monte de gente, pessoas importantes até hoje, né? Por exemplo, a Betty Mindlin, que era uma das que fazia parte, mas era uma coisa bem informal, assim, bem bate-papo, uma coisa light, né? E aí eu comecei a trabalhar na Fundação Carlos Chagas. Eu comecei a trabalhar como uma auxiliar de pesquisa de uma pessoa que era antifeminista. Embora fosse de super de esquerda, que era a Ana Maria Popovic. Uau. Que era uma professora famosa. Estava fazendo pesquisa sobre pré-escola. Ela era psicóloga. Aí comecei a trabalhar com ela, como auxiliar de pesquisa, tudo. Ela tinha uma pesquisa grande, financiada pela Fundação Ford e por outras fundações. E aí que eu fiquei conhecendo a Carmen Barroso. E a Carmen Barroso estava tentando abrir uma linha de pesquisa sobre, na época não chamava questão de gênero, né? Diferenças de sexo, educação da mulher. E aí fiquei conhecendo a Carmen. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma revista, ainda que existe hoje, uma revista das mais importantes na área de educação, cadernos de pesquisa. E aí saiu um número especial sobre a pesquisa da Ana Maria Popovic. E o número que saiu depois, o número 15, era um especial sobre a condição da mulher. Mas eu vou parar um pouquinho aqui para você contar e voltar. Como é que foi você começar a trabalhar com a Ana Maria Popovic, que era, segundo as suas palavras, antifeminista, você tendo vindo de grupos informais de trabalhar o feminismo? Ela tinha alguma questão? Eu acho que era toda a esquerda da época. Antifeminista, a esquerda. Toda a esquerda, porque não consideravam a contradição principal. A contradição principal era a contradição de classe e todas as outras eram secundárias. Não é que era contra, mas fazia piadinhas, né? Dava risada. Para vocês terem uma ideia, teve uma reunião da SPBC, que era muito importante politicamente na época, né? Era o espaço que tinha para se discutir as questões do Brasil, do desenvolvimento, da educação e um monte de coisa. E essa reunião, se não me engano, foi lá em Belo Horizonte. Tinha uma mesa que era coordenada pela Carmen Barroso, com as pesquisas dela, que era mais assim acadêmica. E depois a gente, aquele grupo informal que eu participava, propôs uma conversa, uma coisa assim mais informal, sobre a questão da mulher, como a gente chamava na época. Companheiras desse grupo eram várias da USP, professoras mesmo da USP, foram vários colegas para assistir. Vamos lá ver aquela mulherada, não sei o que e tal. E ficou um clima assim, sabe, que tinha uma audiência assim que estava lá para dizer que aquilo não era importante. Isso foi em 1975 para 76. Porque era o Ano Internacional da Mulher, né? Aí, no ano seguinte, aconteceu uma coisa sui generis,
que o Congresso Nacional resolveu fazer uma CPI da mulher. Porque o deputado Nelson Carneiro, do Rio de Janeiro, que era aquele que tinha votado o divórcio, achou que devia fazer. E aí convidou a Carmen Barroso. E aí a Carmen Barroso me convidou, mais a Guiomar e mais a Fúvia, que tinha acabado de chegar da França, Fúvia Rosenberg. E aí a gente teve, assim, menos de um mês para preparar um depoimento na Câmara, depois de discutir, porque uma hora a gente achava que não devia participar, depois a gente achava que não, que devia participar, e acabamos participando. Foi uma coisa, assim, absolutamente inédita na época, né? Porque tudo fechado, ninguém podia discutir nada, e nós fomos de avião para Brasília. E fomos falar para aqueles deputados e senadores, inclusive Jarbas Passarinho, que estava muito interessado no assunto, e que implicou com a Fúvia, porque eu ficou sabendo que a Fúvia era casada e que não usava aliança. Nossa. Como a Fúvia era muito, assim, expansiva, ele prestou mais atenção nela, porque eu também nunca usei aliança, mas em mim ele não prestou atenção. Aí a gente teve que preparar muito rapidamente. Para mim, coube a questão de creche. Eu não sabia nada de creche. Porque naquela época a pré-escola não tinha nada a ver com creche. Era uma assistência social, era um negócio assim só para quem estava precisando muito, sabe? Tinha na legislação trabalhista, mas era pouco cumprida, né? E aí eu tive que sair correndo atrás para preparar essa parte. A Carmen é que falou mais sobre a questão da mulher, como se colocava, né? A Guiomar falou sobre a questão da educação, as diferenças de sexo na questão da educação. A Fúvia falou sobre a pesquisa dela, que era sobre literatura infantil, como aparecem os personagens, né, na literatura infantil, que era uma pesquisa que ela estava fazendo na França antes de vir para o Brasil. E eu tive que ir atrás da questão da creche. Sabe onde eu consegui os dados? No jornal Movimento, que tinha sido totalmente censurado. Uau! Eles tinham o jornal todo riscado, assim, pelos censores, assim, porque eles tinham que mandar prova antes para censura. E aí foi tão censurado, imagina, sobre creche, que eles desistiram de publicar aquele número. Então, eu peguei os dados que os jornalistas do jornal Movimento tinham conseguido preparando aquele número, porque um dos assuntos era a creche. Daí começou a vir um monte de demanda. Mas aquilo virou uma bandeira, né? Dentro também do ideário feminista brasileiro. E é um problema prevalente ainda, né? Está aqui hoje insolúvel, né? Como que você está vendo hoje? Quando a gente saiu da Constituição de 88, a gente dizia que tinham dois temas que a gente não tinha prosperado. Um era a questão do aborto, evidentemente. E outro era a questão da creche, que parece que ficamos, né, patinando ali. Me parece que é um tema que continua aí desafiando, né, os movimentos, a mulherada. Olha, eu vejo até de um jeito um pouco diferente, porque a gente conseguiu uma vitória na Constituinte, que foi colocar a creche na área de educação. E na hora que você colocou na área educacional, ela ganhou uma relevância que não tinha na área de assistência social. Uhum. Porque educação é uma coisa para todos. E no caso da assistência social, era só para quem precisava de assistência social. Uhum. Né? Então mudou a natureza do conceito. E essa foi uma vitória muito importante, porque a LDB, que veio depois da Constituição, demorou muito para sair. E tinha uma discussão muito grande entre os educadores que não queriam a creche. Os educadores importantes e educadoras importantes na área, assim, pessoas intelectuais importantes, não queriam de jeito nenhum que a creche ficasse parte da educação, queriam deixar na assistência social. Eu lembro bem disso, não queriam mesmo, foi uma resistência grande. Né? Eu lembro isso, nos anos 80, não queria, 90 mesmo ainda. Os congressistas que tiveram uma maior sensibilidade social para perceber que era uma demanda que ia crescer cada vez mais, que era importante você ter verba, que era importante você ter uma posição mais sólida do que tinha na área de assistência social. A gente era feliz e não sabia. Tinha um congresso com essas características. Pois é.
essas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Porque, por exemplo, se pegar a América Latina, o Brasil é o único país que tem a creche com financiamento, na área de educação, com metas. Em todos os lugares, inclusive na Europa, é paga. Não existe creche gratuita. Conforme a renda da família é paga, mesmo quando é pública. E você participou da LDB, né, Maria? Como foi isso? Conta um pouco. Então, toda essa parte da discussão na área de educação, eu participei porque eu começava a participar bastante da ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. O primeiro grupo de trabalho que teve na ANPED era um grupo sobre a pré-escola, não incluía a creche. Mas eu era coordenadora. E aí essa área de educação é uma área que tem muita mulher, né? Quanto menor a criança, mais mulher, menos homem. E aí o nosso grupo de trabalho começou a ter um lado militante, vamos dizer assim, muito poderoso, né? E começamos a nos enturmar com os intelectuais assim que eram mais afamados e mais respeitados na ANPED. E chegou uma hora que ficava mal para os nossos colegas acharem que creche não era importante. Então foi toda uma reeducação assim, que foi acontecendo, ao mesmo tempo que as lutas sociais também foram se tornando mais importantes. E teve o primeiro Congresso da Mulher Paulista, o segundo Congresso da Mulher Paulista, e a questão da creche era assim, juntava mais gente para discutir, que tinha uma luta aqui em São Paulo, movimento de luta por creche. Eu tenho essa ideia, Maria, de você, embora sempre pesquisadora da Carlos Chagas, mas eu tenho essa ideia de você também militante desses movimentos pela luta das creches. É que tudo se misturava, né? Por exemplo, teve a SEI de creche na Câmara Municipal de São Paulo. Essa questão estava chegando nos vereadores por causa dos bairros, né? Aí nós, tanto eu como a FUVE, a gente trabalhou de graça para essa SEI, porque era o lado militante do trabalho de pesquisa que a gente misturava. Mas você vem lá do CEDIM também, né? Eu fui convidada, não conhecia o CEDIM, não sabia o que era o CEDIM. O CEDIM depois se desdobrou entre o Instituto Socioambiental, Ação Educativa, uma organização mais religiosa que ainda continua existindo no Rio, e uma outra que mexia com a questão trabalhista, mas que não continuou, né? Nossa, aprendi muito lá, porque eles mexiam com a educação popular, né? Era o curso de educação de adultos do Colégio Santa Cruz. Todo mundo era professor lá, né? Já era complicado lidar com a questão da mulher nesse contexto, né? Em que tem, digamos, toda uma perspectiva, né, hegemônica de esquerda, né? E se já era complicado lidar com a questão da mulher, com a questão do negro, igualmente porque os argumentos eram sempre o mesmo. O problema é de classe, o resto é subtema, né, que o processo revolucionário vai resolver. Tudo que falava naquele momento é um presente hoje que agora chama identitarismo. Isso é tudo, só depois. Né? Pois é. Então, vê. como que vocês introduzem esse tema, né? A Fúvia Rosenberg, ela morou 7 anos na França, por conta de questões políticas também dela e do marido, tudo. E ela estava justamente nessa época voltando para o Brasil. E ela estava fazendo, lá na França, teve maio de 68, toda aquela, né, que foi uma coisa que mexeu com a esquerda, né? E a Fúvia trabalhava justamente com a questão da literatura infantil, estereótipos de gênero, mas também estereótipos de raça, principalmente pegando a literatura infantil brasileira, né? Aí vem polêmica do Monteiro Lobato e tudo mais, né? E quando a Fúvia chegou na Fundação Carlos Chagas, ela resolveu fazer um trabalho que era sobre a questão da mulher, mas daí logo já começou a aparecer também a questão da raça. E essa era uma novidade, assim, em termos de pesquisa educacional, porque praticamente não se discutia isso. Porque a gente tinha dados sobre renda, para ver as diferenças sociais,
sexo, né? Mas não tinha dado sobre raça, é uma coisa que a gente tem mais recentemente. O que tinha era o histórico, né? A história. Foi por onde começou a pegar, pela história, a questão da época da escravidão, ser proibido você alfabetizar, né? E a Fúvia é que começou a levantar isso. E aí, então, começou a misturar tudo, né, em termos de todas essas lutas identitárias. A gente não chamava assim, mas hoje o pessoal chama de lutas identitárias. E mesmo no próprio departamento de pesquisa, a gente tinha essa coisa da esquerda, de achar que era uma luta secundária. No Brasil, não é em qualquer lugar, é aqui, aqui certo? No Brasil a questão de raça ser secundário, né? E aí, a própria Fundação Ford estava muito interessada nesse assunto também. Eu fui eleita presidente da ANPED, isso no final da década de 90, e a ANPED não tinha infraestrutura nenhuma na época. E aí a gente fez uma parceria com a Ação Educativa. E nessa parceria, também fiquei amiga do Nigel Brook, da fundação, que na época era da Fundação Ford. E aí ele falou assim, olha, vocês precisam ter algum programa, alguma coisa para tratar a questão racial. Educação, e aí tinha um pessoal da PUC do Rio que trabalhava com a questão étnico-racial, mas era uma coisa mais light, assim, mais cultural. Aí eu fui lá perguntar, vocês se interessam de assumir um concurso que trabalhe com essa questão? A Fundação Ford está querendo financiar, o Nigel já está conseguindo financiamento, tudo. Ah, mas não, com esse nome não, é raça e educação. Com esse nome não. Só se for uma coisa mais cultural, não sei o quê. Aí o Sérgio falou, não, então vamos fazer na Ação Educativa, que dava a infra. E a Fúvia se entusiasmou também. E aí juntou o pessoal lá da Federal Fluminense, juntou o pessoal da Ação Educativa, juntou um pessoal da Fundação Carlos Chagas, que tinha já experiência de fazer concurso da mulher, concurso disso, concurso daquilo, e entrava isso. É um monte de coisa, né? Eu acho que é assim um caldo de cultura que começa com a mulher, e passa para a questão do negro, e depois, hoje já tem aquela lista enorme de identidades, né? De gênero. Na época não, na época bem era assim, mulher, negro, né? Então contextualiza esse mulherio também histórico que você trouxe para a gente, para lembrar a gente. O mulherio, ele era mais a Fúvia que coordenava. Eu participei só lateralmente. Criou muito problema interno na Fundação Carlos Chagas, porque a redação era lá numa salinha do departamento de pesquisa. E aí criava 1000 problemas na portaria, entendeu? Pela figuraça das pessoas que apareciam lá. Já na portaria, o porteiro já não queria deixar entrar. Depois acabaram se acostumando. E o mulherio também foi uma coisa interessantíssima, né? É difícil para as pessoas de hoje entenderem um pouco, porque nós éramos muito poucas. Então todo mundo se conhecia, porque era um universo pequeno. Hoje eu vou para a Amped e não conheço ninguém. Que beleza. Sim. Ótimo, né? Agora, uma curiosidade, Maria. É um momento que mulheres brancas de uma determinada classe social, com um histórico muito semelhantes, né? Muito ligadas ao meio acadêmico. Que constrói, digamos, que trazem o feminismo para o Brasil, a tal da segunda onda, né? Nesse contexto, começa a aparecer a tensão com as mulheres negras. Como você viu, assistiu ou viveu esse tensionamento que as mulheres negras fizeram para esse feminismo? Eu vejo que foi uma coisa muito misturada com o nível social das pessoas, com a procedência das pessoas e também com o acesso à academia, né, que não era tão fácil naquela época, né? Toda essa questão das cotas e tudo veio depois, né, Sueli? Muito depois, né? Tanto no caso do feminismo, como no caso, né, da questão racial, ela
começa a ter um impulso também via universidade, né? E depois é que isso se amplia. Eu acho que eu vivi bem essa fase, assim, que saía da universidade, tinha alguma ligação com os movimentos sociais que surgiram na final de década de 70, né? Congresso da Mulher Paulista, começou a misturar as coisas por aí. Então, acho que começou a ter uma conversa maior, intertemas. E como que você vê, Maria, no seu tema, né, que você entrou para a educação infantil, como que você vê essa evolução desde a LDB ou desde muito antes que você começou a atuar ali junto com a Ana Maria Popovic, tanto essa evolução que eu vejo assim nas suas entrevistas mais recentes, você falando de qualidade e essa questão racial, como você viu isso ao longo dos anos, tanto a qualidade como essa questão racial, se foi apropriada, se entrou nas escolas ao longo desses anos? É bem importante essa sua pergunta, né, porque, inclusive, acho que nunca tinha pensado tanto nisso. Mas, por exemplo, a questão da creche, na época começou a surgir, mas dentro da filantropia. Só que as professoras, falo professoras no feminino, que a maioria é mulher, eram leigas, moças que você pegava, não tinham formação nenhuma, e um pouco aquela coisa de você transpor aquilo que a gente chama de pajem de criança de classe média ou de classe alta, e tanto é que elas chamavam pagens. Então, ali misturava tudo também na questão da creche. E também mexia muito com a questão da mulher, e uma mulher de outra classe social. A mulher que era sustento da família, que tinha que sair, que tinha que deixar o menino com a vizinha, que tinha uma série de problemas, ainda tem, né? Porque ainda acontece tudo isso, continua acontecendo, né? E dessa maneira, quando você tinha uma experiência interessante de creche, era uma experiência muito interessante, como ainda existe hoje. Líderes, assim, comunitárias, que fazem um monte de coisa, que trabalham com horta comunitária, que trabalham com educação de adultos, que trabalham com creche. Então, é um equipamento que vai, assim, lá na base da sociedade. Então, nesse caso, eu acho que a gente acabou entrando nesse assunto e também produzindo ao mesmo tempo que o assunto ia evoluindo e acabou se tornando um assunto mais, digamos assim, oficial, né? Entrando na legislação, porque não estava na legislação antes. E depois eu até assessorei aqui em São Paulo, no começo dos anos 2000, quando as creches que estavam na Secretaria do Menor passaram para a Secretaria da Educação. E foi uma passagem complicada, porque tinha a formação das educadoras, que já não era mais aceito na educação, não tinha documentos curriculares que precisava ter. Então, toda uma história de hoje, todo mundo sabe o que é creche, todo mundo fala, creche, mas o que é isso, né? E hoje todo mundo sabe o que é, né? Todo mundo põe na fila, todo mundo tem alguém conhecido ou trabalha, né, na área de creche. Então, esse foi um assunto que mudou bastante no Brasil. Nós estamos bem avançados, eu acho que nessa questão, bem avançados. Por isso que apareceu a questão da qualidade, porque a questão da quantidade já tem na lei, já tem na questão do profissional, já tem nos concursos, já está instalado, vamos dizer assim. Que a gente tem. E a senhora recomenda o quê? A luta pela qualidade passa por quais critérios? Ou por quais reivindicações? Eu acho que não é tão diferente como a luta pela qualidade da pré-escola, ou qualidade do ex-primário, né, que são os primeiros anos do fundamental, que é um tipo de professor, de professora, que tem uma formação diferente do que acontece a partir do que era o ginásio. E do que continua a ser a segunda parte do ensino fundamental, que é o professor formado por disciplina. É o professor generalista, que é do 5º ano primário para baixo, e que pega também a creche. Em cada capital do Brasil que nós estudamos e pesquisa, o currículo é diferente, a forma de organizar as creches é diferente, o horário de atender, cada lugar é diferente, mas tem uma forma padronizada do MEC
supervisionar isso e fornecer os insumos e exigir a formação dos professores. E isso é raro nos outros países da América Latina, por exemplo, muito raro. Então a gente caminhou, continua caminhando, às vezes tem retrocesso, como tivemos no governo federal passado, mas não foi só nisso, foi em tudo, né? Foi democrático, né? Ainda estamos recuperando o que aconteceu naquele governo federal passado, mas eu acho que a gente já progrediu muito, já tem bastante tese, dissertação sobre isso. E como que você vê a relação em geral das creches, especialmente com as mães, com os pais? A questão da parentalidade, que hoje é um termo usado. Você sente que existe, é difícil num país como o Brasil, mas assim, nas suas pesquisas, a questão da relação dos profissionais da creche com as famílias não é um problema. Eu acho que é das coisas que a gente perdeu um pouco quando saiu do serviço social e veio para a área da educação. Porque é um problema das escolas em geral. Eles sempre reclamam das famílias, por isso que eu estou perguntando. Exatamente. Eu acho que isso é um problema, e é um problema de vários tipos. Tanto a pressão da família na escola, quanto a pressão da creche sobre as famílias, exigências. A gente tem um trabalho interessante, até que aqui na Prefeitura de São Paulo ele é ainda usado, que são os indicadores de qualidade, que é um trabalho que você faz junto com as famílias e os profissionais de creche, as profissionais, a maioria mulher, né? E que tem uma metodologia para você discutir a qualidade da instituição, o trabalho com as crianças, como é que é e tudo. E nesse trabalho, eu dei uma assessoria durante 4 anos, na época do Haddad, para fazer toda essa autoavaliação participativa que a gente chama, na rede toda, né, que são mais de 2.000 unidades aqui só na cidade, no município de São Paulo. E foi um trabalho assim que, nossa, muito interessante, porque nós vimos que na hora que você traz a família para dentro da creche, as famílias acham a creche ótima. Sim. Elas acham uma maravilha, entendeu? Que tem atendimento de saúde, tem brinquedo, tem jardim, tem um monte de coisa que na casa delas não tem, né? No bairro, vamos falar a verdade, não tem, né? Nessas áreas assim mais sem equipamentos sociais e tudo, às vezes é o único equipamento social que está ali, né? Sim. Então tem uma riqueza de contatos e de trabalho que foi muito interessante. Então você vê que ao mesmo tempo que tem dificuldade, tem uma riqueza, porque é um equipamento comunitário. Sim. E como a maioria é conveniada com a prefeitura, ou seja, são entidades da comunidade, do bairro, que fazem um acordo com a prefeitura, então você tem a parte técnica que a prefeitura dá, mas você tem a parte comunitária, que é a associação que tem. Seja das melhores, seja das mais que ainda precisam melhorar muito, mas o fato é que está lá, está inserida ali, né? Maria, como que você vê os desafios desse país para as mulheres, né? Para esses identitários, né? Com todas as aspas, né? Aí no futuro. E como está sendo envelhecer, né? Depois de todas essas lutas travadas, né? Uma questão que eu acho que está me impressionando muito, não sei se vocês concordam comigo, e eu não sei se é porque está tendo mais visibilidade ou porque está acontecendo mais, é a violência contra a mulher. Tanto a questão do estupro, feminicídio, a questão da gravidez na adolescência, a questão da negação do aborto legal, que em São Paulo fecharam um hospital, né? A gente conseguiu mobilizar passeatas representativas aqui em São Paulo quando aqueles deputados começaram a inventar aqueles absurdos agora, né? Agora do PL do aborto. Sim. Né? Essa questão que tem, me chamado mais atenção. Porque se você vai olhar áreas específicas, teve progressos, muito progresso, né? Na área da medicina, muito progresso. Agora fazem pesquisa também com mulher, né? Porque a gente tomava os remédios todos, que as pesquisas eram só feitas com homem, né?
Estão descobrindo uma opção de coisas, organizações de mulheres, o assunto, o tema, né? Eu acho que teve muito progresso. Mas, de repente, aparecem essas coisas que são, assim, chocantes, né? Agora, anima ver como as mulheres foram capazes de reagir, né? E, de alguma maneira, acuar, não é? Essa investida. Eles voltaram né? atrás, Então, né? acho que eles tiveram que recuar. E as mulheres foram muito resilientes, né? Inclusive nessa mulheres reação. cristãs. Foi né? importante isso que aconteceu. Demais. Eu acho que é o fato recente Foi mais muito significativo, né? que nós, mulheres, conseguimos protagonizar e que, de alguma maneira, encurralou, né? Esses sujeitos, né? Sei lá, nem sei como nomear. E envelhecer como está sendo. Ai. Bom, por enquanto eu acho que eu estou tendo muita sorte. Estou com 84, vou fazer 85. É bastante, né? Assim, fico mais cansada. Fiquei 2 meses doente, por isso que eu fiquei adiando esse dia de hoje. Que peguei uma pneumonia que não sarava. Eu estou tentando sarar de uma. E se eu fosse mais moça, talvez tivesse sarado antes, não sei. Demora. Mas eu, por enquanto, eu estou aposentada da Fundação Carlos Chagas, mas ainda me chamam para uma opção de coisas. Ainda me chamam para a banca. Semana passada mesmo tive uma banca na FEUSP. Ainda estou escrevendo trabalhos que me pedem, geralmente em nível internacional, né, em inglês. Agora mesmo estou com 2 trabalhos para escrever. Eu sei que aqui em São Paulo, quando a gente vê, já passou semana. Isso é muito bom, muito bom. Já passou semana. E estou com meu marido também, que continua também fazendo as coisas dele, né? Também mais em casa, tudo. Tenho uma neta mais velha, de 30 e poucos anos, e o meu neto mais novo, que se formou nos Estados Unidos, agora com uma bolsa de futebol. Uau! Foi jogar futebol lá. Que legal! E voltou, agora está trabalhando. E a outra, minha neta, está fazendo medicina. A gente vai ficando meio defasada assim na parte tecnológica, né? Sim. Daí você usa o computador assim como você usava anos atrás, né? Quase que analogicamente. Quase que analogicamente. É o primeiro podcast. Eu acho que eu ainda estou assim, digamos, conseguindo, que bom. Lendo Lúcida, bastante. Sim, trabalhando, super lúcida. Eu fiquei me produzindo. perguntando, tá bom, Feliz, se você chegar aos 85 anos, você quer chegar como? Tenho certeza que é dessa maneira, como você está, né? Como você Muito está. Bom. Lúcida, produtiva e magra. Isso ela... Demais. Ela sempre foi, né? Vou começar a fazer regime. Eu quero chegar nessa idade. Maria, assim. Muito obrigada. Sueli, eu estava tentando lembrar assim, quando foi que eu conheci a Sueli? Faz tudo tempo demais, né? Não foi aquele concurso que a Fúvia coordenava? Eu acho que foi. Ou foi antes? Eu acho que foi nessa época. Foi nessa época? Ou um pouco antes, peraí. Acho que foi um pouco antes, Maria. Obrigada por ouvir o Escute as Mais Velhas. Siga o podcast no seu aplicativo de áudio favorito para não perder nenhum episódio. Nas redes sociais da Fundação TID Setúbal, @Fundação TID, e da Rádio Novelo, @Rádio Novelo, você pode repercutir o podcast, deixar comentários, elogios e críticas sobre as entrevistas. Escute as Mais Velhas é um podcast da Fundação TID Setúbal, produzido pela Rádio Novelo. A coordenação e produção são da Ashley Calvo. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson Devon. A direção executiva pela Rádio Novelo é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva e a gerência de produtos é da Juliana Iager. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original é da Estela Nesrini. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro, com apoio de Isabel de Santana. A identidade visual é da Larissa Ramos.
A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. A pesquisa deste episódio é da Tainá Mesquita. Essa entrevista foi gravada no Estúdio Trampolim, em São Paulo. A gerente de comunicação da Fundação Tite Setúbal é a Fernanda Nobre. Eu sou Neca Setúbal. E eu sou Sueli Carneiro. A gente se encontra no próximo episódio.